Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para atualizar você em relação ao Internacional. E tem muita novidade, muita coisa que aconteceu nas últimas horas, inclusive negócios que podem acontecer na Europa. E o Inter está de olho em possíveis negociações. Mas antes de eu te contar o que está acontecendo, eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal e também ative as notificações para não perder nada do que a gente posta, do que a gente traz de novidade aqui no YouTube. Fechou? Bora pro vídeo! Já começando com bomba, informação muitíssimo importante, porque ela foi trazida hoje mais cedo por Simon Bianchini, repórter, meu parceiro da Rádio Gaúcha, postou a seguinte informação. O lateral esquerdo Bernabé será observado mais de perto neste final de semana por olheiros do Sevilha. O Sevilha da Espanha, ex-clube do Fernando, mandou a Porto Alegre, ao Brasil, olheiros para observarem a partida do Bernabé contra a equipe do Juventude. Essa informação que foi trazida pelo Simon na Rádio Gaúcha. O que eu posso dizer, pessoal, em relação a esta especulação? O Inter, de fato, comprou o Bernabé no início da temporada por cerca aí de 4,5 milhões de euros e fez esse movimento não só pensando na parte esportiva, mas também em uma possível valorização do Bernabé com a disputa da Libertadores da América e uma venda. Sim, o jogador ainda tem mercado na Europa, já esteve por lá, no Celtic da Escócia, onde não deu certo, voltou ao Inter, ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano e está dando resposta. Então o Sevilha já está de olho no Bernabé. Isso quer dizer que o Sevilha vai fazer uma proposta? Não. O Sevilha vai observar o jogador, está em uma lista de possíveis reforços e vai monitorar, essa é a palavra, o jogador não só na partida de sábado contra o Juventude, mas também no restante aí dessa temporada, vai seguir monitorando o jogador. Então o Sevilha da Espanha, ex-clube do Fernando Regis, volante, que hoje atua no Internacional, está de olho em Bernabé para o seu elenco ainda durante esta temporada, quem sabe na janela do meio do ano. Vale lembrar que é apenas um monitoramento que está sendo feito no lateral esquerdo do Internacional. Bom, pessoal, quero falar também sobre outra informação importante que vem da Europa e que pode repercutir e muito no Internacional, porque mais um gigante do futebol europeu estaria interessado em Johnny, volante ex-internacional que está atualmente no Betis, que curiosamente é o rival do Sevilha, que eu estava falando há pouco em relação ao Bernabé. São rivais históricos. Lá na cidade de Sevilha, o Betis é o time verde, já teve no seu elenco Denilson, já teve grandes jogadores do futebol brasileiro, teve o Sob, se eu não me engano, atuando no Betis, e no Sevilha, vários também jogadores brasileiros recentes já passaram por lá, entre eles o Fernando, que eu citei agora há pouco, o Guilherme Arana, o Gabriel Mercado, jogadores que hoje estão no futebol brasileiro e que estiveram também recentemente no Sevilha. Pois bem, o Johnny, segundo a imprensa inglesa, e essa informação vem da Inglaterra, o Manchester United estaria interessado na contratação do Johnny, ou estaria pelo menos observando o Johnny melhor. Ele que vem fazendo uma grande temporada no futebol espanhol. Há pouco tempo, inclusive, fez um golaço pelo Betis no próprio clássico contra o Sevilha. Então é um jogador que está sendo muito observado por grandes clubes da Europa. A gente já havia trazido aqui o Milan, o Atlético de Madrid, o Tottenham, times que estavam com o Johnny também na sua lista de reforços, mas agora aparece um gigante, o Manchester United, que é um time muito endinheirado, tem investimento estrangeiro, gasta muito nas suas janelas de transferências e pode acabar formalizando uma proposta ao Johnny na metade desta temporada. Vale lembrar, pessoal, pelas informações que vêm da Espanha, que o Tottenham da Inglaterra também
tem uma preferência nessa compra, porque o Betis fez alguma negociação com o Tottenham, não vou lembrar exatamente qual, mas deu uma preferência ao clube inglês, o clube londrino, sobre esta negociação. Então o Betis pode ainda encaminhar a venda do Johnny ao Tottenham, mas esta notícia, esse interesse do Manchester United é sim muito interessante para o Internacional, que tem 20% de uma mais-valia da negociação do Johnny. Mas você pode se perguntar, Sonda, o que é mais-valia? Mais-valia, pessoal, é o lucro, é a diferença desta negociação. Aliás, um conceito histórico que já foi utilizado muitas vezes por vários pensadores, Karl Marx, um dos principais deles. Mas sobre mais-valia, o Inter vendeu o Johnny por 7 milhões de euros. O que significa isso, a mais-valia? Se o Betis vender, por exemplo, por 20 milhões de euros o Johnny, a diferença entre o que o Betis pagou e o que vendeu é de 13 milhões de euros, concordam? 20 menos 7. Então a diferença, o lucro do Betis é de 13 milhões de euros. O Inter teria direito a 20% sobre esse valor, sobre o lucro, sobre os 13 milhões, que daria ali aproximadamente 2, 3 milhões de euros. Então esse é o valor que o Inter ganharia nesta negociação. Um valor longe de ser desprezível, valor que chega aí a 15, 16 milhões de reais tranquilamente. E olha, pessoal, que eu joguei para baixo, porque 20 milhões de euros hoje pelo Johnny é pensar baixo. É um jogador que certamente tem um valor de mercado maior do que esses 20 milhões e pode ser vendido, por exemplo, por 30. E aí esse valor aumenta significativamente, de 13 para 23 milhões de reais, o valor base de onde o Inter tira os seus 20%. Então, é uma negociação, pessoal, que certamente vai trazer dinheiro ao Internacional. Resta saber quanto e para qual time vai o Johnny, que, arrisco a dizer, não ficará no Betis na próxima temporada. Esta é a sensação de todos que cobrem o Betis, todos que cobrem o futebol espanhol e os clubes que estão interessados nesta joia produzida no celeiro de ases. Eu quero terminar esse conteúdo, pessoal, falando mais duas informações. A primeira foi trazida pelo Leonardo Moll, meu colega da Rádio Bandeirantes, de que o Fernando deve ser preservado na partida desse final de semana contra o Juventude. E o Inter está tratando essa partida como muito importante e deve preservar o mínimo de jogadores possíveis. O Inter quer a sua força máxima, então o que tiver de melhor vai estar em campo. Ronaldo deve ser o substituto do Fernando, mas no mais, o restante dos jogadores devem ir a campo nesse final de semana, partida pelo Campeonato Brasileiro. E quem apita essa partida? Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida entre Fortaleza e Inter, 0-0. Te lembra alguma coisa esse jogo? Pênalti polêmico, não marcado em cima do Rochel. Depois teve o parecer da arbitragem dizendo que o Davi Luiz, de forma cuidadosa, atinge primeiro a bola e depois o zagueiro do Internacional. Pois é, o Flávio Rodrigues era o árbitro da partida e estará no Beira-Rio neste final de semana para apitar Inter e Juventude, duelo gaúcho, pelo Campeonato Brasileiro. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre essa escalação da CBF. A CBF só pode estar de sacanagem. E também a tua opinião sobre duas possíveis saídas. Johnny para o Manchester United e um dinheiro pingando aqui no Internacional, e Bernabé sendo observado mais de perto pelo Sevilha da Espanha. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!